Olá, pessoas! Hoje vamos falar sobre o conto O Sonho de um Homem Ridículo, que veio aqui na editora 34, no mesmo livro do que A Dócil, né? E foi intitulado, essas duas narrativas foram intituladas como duas narrativas fantásticas. E se você quiser saber como foi a Dócil, se você quiser a resenha da Dócil, eu já fiz um vídeo, vou deixar no final desse, beleza? E tem no canal aí, qualquer coisa é só procurar, que quando eu lançar o vídeo já vou ter lançado a Dócil. Então, esse vai ser sobre O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Bom, eu vou falar primeiro sem spoilers e depois, quando eu for falar com spoilers, eu vou avisar. Então, se você não leu ainda e quer ler, então você não escute até a parte dos spoilers. Eu vou falar, então eu vou avisar quando tiver spoilers, beleza? Então, bom, vamos começar que... bom, é uma história de um homem, aqui sem spoilers, tá? É a história de um homem que ele tá planejando se matar. Ele planeja se matar, ele quer isso. Ele fala que não, nada faz sentido, ele é um cara bem niilista, existencialista. Ele é um cara que fala, pô, eu sou um homem ridículo, todo mundo me acha ridículo. Então, assim, a minha existência é ridícula. Ele é um cara que dá pra perceber que ele é depressivo. Que ele é um cara bem depressivo, é um cara que ele não vê mais esperança na vida, é um cara que está desgostoso de todos os prazeres da vida. E o que ele faz? Então ele decide cometer, né? Ele decide se matar. Então ele pega uma arma e ele fica ali por 2 meses, né, planejando: será que eu me mato agora? Que horas que eu me mato? Como vai ser? Mas e ele diz que nada na vida faz diferença para ele, que tudo é indiferente, sabe? Tudo é a mesma coisa para ele, que ele não tem nada de que ele acha que é fantástico, que é bom, que é virtuoso. Para ele é tudo de virtuoso, e tudo de ruim é a mesma coisa. É dar no mesmo, né? Então, o que acontece? Aí ele encontra com uma menina. Ele encontra com uma menina na rua, uma noite muito escura, a noite mais escura que já existiu. Tudo dele assim, né, bem reforçado, né? A noite é escura, mas não é só escura, é mais escura que já existiu. Aí ele encontra com a menina puxa ele pela roupa e fala assim: olha, eu preciso. Tá tentando falar, né? Minha mãe tá em perigo, minha mãe tentando falar que a mãe dela tava em perigo, né? Tava passando mal, alguma coisa assim. E ele, o máximo que ele fez assim foi dar um empurrão. Não, vai chamar o policial, chama a polícia. Empurrou assim e saiu. Porque ele é indiferente, ele é um cara. Então, assim, o Dostoiévski ele tem muito essa sacada de fazer personagens que são totalmente nihilistas, apáticos, sem valores morais, que eles não ligam para a vida, então eles agem de qualquer jeito, eles não têm aquela coisa, aquele altruísmo de ajudar, de fazer o bem, eles são personagens totalmente amorais. E aí, só que no final do livro vai ter uma mensagem completamente oposta. Geralmente, isso que eu narrei agora, que eu falei, citei, são a maioria dos livros do Dostoiévski que são assim. São personagens assim apáticos, sem moral, personagens que são pessoas meio escrotas, sabe? Mas nesse livro em especial, no final, vai ter uma reviravolta aí, que o livro vai passar de pessimista, de niilista, para totalmente otimista. E vai te mostrar uma visão totalmente otimista disso, né? Então, ele vai para casa e ele decide que é hora, né, de acabar consigo mesmo. E ele aponta a arma para a cabeça e na hora que ele faz isso, ele acaba dormindo. Então agora, galera, vão vir as partes com spoilers, beleza? Então se você já leu ou você não quer ler, quer só saber como é, eu vou falar agora. Então, ele aponta a arma para a cabeça, ou melhor, para a cabeça, e ele dorme. Só que no sonho, ele acorda num sonho e ele simplesmente tenta se matar no sonho, mas atirando pro. Ele fala que no sonho é atirando pro peito, né? Ele atira no peito e aí ele se encontra dentro de um caixão, tudo escuro. Ele sabe que está dentro de um caixão e ele tem consciência. Ele está morto consciente. Ele não consegue se mexer nem falar, também não consegue respirar, mas ele tem consciência. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que ele está no escuro, está dentro de um caixão. Pausa aí, vamos pausar aí e vamos falar agora sobre alguns trechos aqui que eu achei interessante da gente expor aqui nesse vídeo, falar sobre esses trechos. Tem
Ah, galera, antes de tudo, por favor, dê o like aí se está gostando do vídeo. Por favor, ajude o canal, dê um like aí para mostrar aqui para o algoritmo que você está gostando. Se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber todos os vídeos sempre que eu lançar. Você ativa o sininho, ativando o sininho aí, você vai receber os vídeos sempre, beleza? E ajuda o canal também. Então, galera, curta, beleza? Dá o like, se inscreve e ative o sininho, beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos ler aqui uma parte do que eu marquei aqui, alguns trechos interessantes do livro que eu não poderia deixar passar em branco, então eu tenho que registrar aqui. Ó, a parte do início, né? Pra você entender que isso é um humor com drama e, cara, o Dostoiévski ele mistura humor com drama de uma forma espetacular. Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Beleza. Olha que ele começa logo no início do livro. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora já nem me zango. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, aí é que estão ainda mais queridos. Eu também riria junto. Não de mim mesmo, mas por amá-los. Se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade. Eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender. Não, não vão entender. Antes, porém, eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Sempre fui ridículo e sei disso. Talvez desde que nasci. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola e depois para a universidade. E ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários como que só existiram afinal para me provar e me explicar, à medida que neles eu me aprofundava, que sou ridículo. Então assim, cara, cara, eu ficava rindo sozinho lendo isso, cara, porque é engraçado, tipo assim, tudo ele fala, tudo parece que ele vai desenvolver uma narrativa, ele tá desenvolvendo, aí cai que ele é ridículo. Aí ele vai para outro lugar, desenvolvendo e cai que é ridículo. Tipo, tudo ele fala que é ridículo, tudo que ele faz, ele diz que é um homem ridículo. Ele diz que ele, mais do que ninguém, sabe quanto ele é ridículo, que não existe mais ninguém que saiba tanto que ele é ridículo quanto ele mesmo. Então, assim, cara, é um humor bem deprê, sabe? É um drama humorístico, sei lá se existe, né? E aqui, outro trecho. Podia-se dizer até que o mundo agora, como que tinha sido feito para mim, dou-me um tiro e não há mais mundo. Pelo menos para mim. Sem falar ainda que, talvez, não vá haver realmente nada mais para ninguém depois de mim. E todo mundo, assim que se extinguir a minha consciência, vai se extinguir no mesmo instante como um fantasma, como um atributo apenas da minha consciência. E porque vão sumir, talvez, todo esse mundo e toda essa gente. Só eu que existo. Então aqui é o personagem que tem realmente seus dramas psicológicos, né? Ele tá em dúvida aqui se quando ele quando ele se matar, se ele o mundo vai deixar de existir, ou apenas a consciência dele e o mundo vai continuar normal, né? Ele pondera aqui se ele cometer esse ato, se o mundo inteiro não vai deixar de existir junto com ele, né? Como se ele fosse interligado com as outras vidas, ou como se a vida dele fosse a protagonista do universo, né? Então, assim, dá para entender que ele tem umas questões psicológicas e são dúvidas assim que, né, se você filosofar muito, acabam chegando para você. Bom, e aí, antes de eu ler pro próximo e chegar no próximo trecho, vou falar um pouco sobre depois o que acontece, né? Já com spoilers ainda, hein, galera? Lembrando que é com spoilers. Então, depois que acontece tudo isso, que ele tá no caixão lá e tal, e tá com a consciência, duas mãos tiram a tampa do caixão, pegam ele e começam a ir em direção para o céu e chegam no espaço e continua uma viagem intergaláctica. É uma espécie de uma criatura que é toda preta e ele está levando o narrador, né, do Dostoiévski, levando ele e viajando pelo espaço, muito longe, muito longe, muito longe, até chegar num sol. E ele se referiu, ele falou assim: será que esse é o nosso sol? Ele mesmo pensou assim: não poderia ser o nosso Sol, porque já estamos muito, muito distante da nossa galáxia. Então, essa criatura leva ele para outro planeta que era semelhante ao planeta Terra. E quando ele chegava, aqui vai ser um trecho que eu botei.
Mas esse Sol, se esse Sol é exatamente igual ao nosso, gritei eu, então onde está a Terra? E o meu companheiro de viagem me apontou uma estrelinha que reluzia na escuridão com um brilho de esmeralda. Estávamos voando direto para ela. Serão possíveis tais repetições no universo? Será possível que assim seja a lei da natureza? E se lá está a Terra, será possível que ela seja igual à nossa? Igualmente igual, desgraçada, pobre, mas preciosa e para sempre amada, que gerou até nos meus filhos mais ingratos o mesmo torturante amor por si como a nossa? Então, ele vai ser levado para esse planeta, né, que é semelhante à Terra, segundo ele, e lá vai ter uma existência parecida conosco. Ele vai dizer que os seres humanos lá são muito bonitos assim, não tem defeitos, e que eles não se falam e eles não cometem crimes, eles não cometem pecados. E aí ele vai identificar que aquela sociedade ali é como se fosse o Jardim de Éden, caso houvesse a procriação e não tivesse o pecado original, que foi ali a comer, né, a fruta, o fruto proibido. Então ele vai dizer que aquilo ali seria um universo paralelo do como seria se a humanidade não tivesse se corrompido, né, na geração de Adão e Eva. E aí todo mundo vivia feliz, todo mundo vivia bem, não existia ciúme, todo mundo cuidava de todo mundo, como se todo mundo fosse a mesma família, não haveria guerra, não havia guerras. E ele estava se deslumbrado com aquilo ali, mas ele sentia falta da terra dele, ele sentia falta das coisas como eram, mas ele estava se adaptando. E aí ele começa a tentar conversar com essas pessoas, e quanto mais ele corrompia, mas ele acabando corrompendo essas pessoas desse outro planeta. Ele ia corrompendo, falando, e logo logo, não demorou muito tempo, para eles começarem a mentir, roubar, matar e fazer todo tipo de crimes possíveis, pecados, ter ciúmes, avareza. Então, ele corrompeu, ele ali foi a serpente, né? Ele foi ali o fruto proibido, ele que corrompeu aquela sociedade, porque ela era tão pura, mas tão pura, que a simples existência dele ali, o ato dele se comunicar, já os corrompia, porque ele falava coisas que não deveriam ter sido faladas. E ele vai dizer que a sociedade ali era muito teológica, era baseada na existência de Deus e tal, e que depois tudo aquilo muda, e aí vai ser uma sociedade mais científica, uma sociedade que não acredita tanto em Deus, uma sociedade que começa a guerrear uma com a outra, uma parte com a outra, um grupo com o outro, e vai ter assim brigas de família, brigas de território, guerras, e começa todo o caos, né? E o paraíso vira um inferno, na verdade. Então ele foi o responsável por corromper aquela sociedade, mesmo não querendo, ele acabou sendo um indutor. E aí ele acorda, ele acordei e desiste de se matar. Ele pensa, não vou mais me matar, porque essa história foi interessante para mim. Como eu corrompi o mundo, eu vou tentar fazer agora na realidade, acordado, tentar fazer o mundo um lugar melhor e não corromper o mundo como eu fiz no sonho. Então eu vou aceitar essa lição. E aí que acaba bem otimista, né? Diferente de tudo que você viu do Dostoiévski, pelo menos do que eu vi até agora, é bem otimista essa história. Então ele acaba com essa ideia de que ele agora tem que fazer do mundo um lugar melhor, alguma coisa nesse sentido, tá? Não exatamente assim, mas nesse sentido. Ele fala, quanto à menina que me puxava e queria me ajuda, eu a visitei, fui para junto dela para poder ajudá-la. E aí ele já começa o primeiro passo, fazendo a primeira boa ação, depois de passar não sei quanto tempo sendo um homem ridículo. Então a partir daí ele deixa de ser um homem ridículo, porque ele encontra um propósito na vida. É isso, galera. Se gostaram desse conteúdo, dessa resenha, por favor, se inscreva no canal aí, curta e se inscreva, beleza? Então é isso. Eu vou ficando mais uma vez por aqui. Agradeço por ter assistido e fui!